Hoje no Audiodrama eu recebo o Johnny Salaberg. Johnny, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui. E como eu faço com todo mundo, eu vou começar pedindo para que você se apresente e fique à vontade. Eu que agradeço o convite, muito obrigado aí pelo salve. Vamos lá, meu nome é Johnny Salaberg, eu sou ator, bailarino, dramaturgo, sou de Goianazes, extremo leste de São Paulo. Comecei a fazer teatro pelos serviços sociais da região. Sou filho de uma mulher negra e mãe solteira, de uma avó que é mãe e avó solteira, também nordestina, serviços sociais da região. Sou filho de uma mulher negra e mãe solteira, de uma avó que é mãe e avó solteira, também nordestina. Filho mais velho de 5 irmãos. E ator formado pela Escola Livre de Teatro de Santo André, onde também eu estudei dramaturgia. Eu sou autor do livro e do espetáculo, sou idealizador, autor e ator do livro e espetáculo Buraquinhos, ou O Vento é Inimigo do Picumã. Foi um dos 3 premiados na 4ª Mostra de Dramaturgia em Pequenos Formatos Cênicos, em 2017, que estreou enquanto espetáculo em 2018. Eu fui o primeiro dramaturgo negro a ser premiado na história da mostra, e também dentro da mostra teve a primeira dramaturga trans, que é a Ave Terrena Alves, também sendo premiada com o texto As Três Uiaras de SP City. E aí, eu acho que é isso. É isso. Essa mostra que você citou é a mostra do Centro Cultural São Paulo, né? A primeira vez que eu ouvi falar do seu nome foi associado ao Buraquinhos, cujo projeto de criação dramatúrgica foi contemplado pelo PROAC em 2017, não foi isso? Isso. Foi contemplado pelo PROAC Dramaturgia em 2017, que é um edital que prevê a criação e publicação de um livro de dramaturgia. E aí eu fui publicado, e aí eu ganhei o edital, e depois disso eu fiz uma parceria com a editora Cobogó do Rio de Janeiro, e a gente publicou o livro em 2018. Bacana, porque nesse mesmo edital eu tive um projeto meu contemplado também, que foi o Calotas Polares, e na ocasião eu fui investigar, querer saber mesmo por curiosidade quem eram os outros contemplados. Daí eu vi o seu nome, vi o seu texto, achei um nome interessante, vi o projeto, achei muito bacana, e meses depois, pouquíssimo tempo não, né? Acho que foi um pouco tempo mais porque a gente está ali envolvido com o projeto, o tempo passa e nem vê, mas pouco tempo depois vi a repercussão do Buraquinhos ganhando a amostra do CCSP, sendo publicado, e toda a repercussão que foi. Então, eu queria que você falasse um pouco mais do Buraquinhos, de onde que surgiu a criação dele e como que surgiu a dramaturgia para você também, se essas duas coisas se confundem aí na sua trajetória, o que que vem primeiro, como que você chegou de uma coisa a outra. Então, eu sempre fui apaixonado pela cena, assim, né? Sempre fui artista, mesmo querendo e mesmo não podendo. Inicialmente eu era só ator, né? Para mim, já era muito difícil ser ator, ainda mais no teatro, né? E aí a possibilidade de ter uma cena ainda inexistente. Eu fui fazer dramaturgia para mim entender o texto na cena enquanto ator. Seria mais um estudo enquanto ator na cena, não para mim ser um dramaturgo realmente, né? Poder escrever isso enquanto ofício de vida. Quando eu comecei a escrever dramaturgia, eu descobri que eu sempre escrevi dramaturgia. Aos 10 anos de idade, escrevi uma peça chamada O Menino da Pipa Azul, uma peça bem bestinha, assim, diga-se de passagem, assim, bem simples, assim, né? Mas que me fez pensar de como eu sempre gostei de escrever, né? Não só dramaturgia, mas poesia, de como eu sempre gostei de escrever cena, inventar histórias e fabular as coisas, né? Depois disso, eu tive um blog que eu comecei a escrever algumas coisas, experimentar, ia em muitos saraus, escrevia algumas cenas, chamava alguns amigos que estudavam comigo para fazer cenas. Chão mesmo de alguém que queria estar em cena e que queria experimentar e ver o que estava por dentro das palavras, né? E aí, quando eu fui estudar dramaturgia, eu descobri isso, fui revisitar as minhas coisas, e foi um processo bem
bem louca, assim, né? De descobrir que eu sempre escrevi, que eu não sabia o que era dramaturgia, o que significava a palavra dramaturgia, é, o que era literatura, né? Falando em linhas gerais, assim. E aí que foi um processo muito revelador, né? E aí o Buraquinhos, ele surgiu muito de repente também. Foi no núcleo de dramaturgia da Escola Livre de Teatro, em 2016 que eu entrei. Eu estava no meu segundo ano na Escola Livre de Teatro, na formação de atores. E eu entrei justamente para isso, assim, queria experimentar um pouco sobre o meu trabalho de ator na cena, Escola Livre de Teatro, na formação de atores. E eu entrei justamente para isso, assim, queria experimentar um pouco sobre o meu trabalho de ator na cena, como que eu entendo o texto, como que eu entendo a linguagem do dramaturgo que está me dando para me falar na cena, mais um estudo de ator. E aí que, na verdade, me amarrou, assim, né? Porque eu comecei a estudar, e me apaixonei. E dentre os exercícios que a mestre, a Solange Dias, né? Porque lá na Escola Livre a gente chama de mestre e aprendiz. Que a mestre de Sim. dramaturgia na época, ela pedia pra gente fazer alguns exercícios de até 3 páginas de algum tema que ela dava pra gente. Então, naquele ano, ela levou como material de estudo o livro Seis Propostas para o Próximo Milênio, do Ítalo Calvino, se aprofundando madamente no primeiro capítulo, que é o capítulo da leveza, né? Como você fala de coisas pesadas de uma forma leve. E aí que um desses exercícios de 3 páginas foi o Buraquinhos. Inicialmente eu escrevi a última cena que tem no texto. E aí, esses exercícios que ela passa são o primeiro semestre. A partir do segundo semestre, você tem que desenvolver um projeto, um texto autoral. E aí que ela falou: olha, vocês podem pegar um dos exercícios, ou vocês podem pegar outras coisas de fora, pode surgir de uma foto, de uma música. E aí que eu tinha achado o Buraquinhos bastante interessante. No início era só Buraquinhos mesmo, assim, o nome. E que também eu vi que as pessoas se comoveram um pouco, né? Acho que eu vi que as palavras tocaram bem profundamente, que eram palavras poéticas, mas ao mesmo tempo palavras flechas, assim, né? E aí que eu desenvolvi Buraquinhos, desenvolvi todo o começo, né? Porque na verdade desenvolvi todo o começo, né? Porque na verdade eu tinha escrito o final. E aí foi que surgiu Buraquinhos e fizemos uma leitura no final do ano de 2016. E aí, logo após, no ano seguinte, ele começou a pipocar com montagem, com prêmio, com publicação de livro, publicação em outras antologias. E aí, desde então, eu tenho morado nessa casa chamada Buraquinhos. Que Buraquinhos, me corrija se eu falar alguma bobagem, é aí a história de um menino que, depois de ser confundido é, por policiais ali, ele sai correndo para proteger a própria vida e aí ele embarca numa aventura meio realismo fantástico, assim, cria asas, corre pelos fios, sobrevoa a América Latina e a África e é um texto muito único porque ao mesmo tempo que você está fazendo uma denúncia muito contundente ali, totalmente distante do real em termos estéticos, né? O que me chama muito a atenção é que a primeira vez que eu ouvi falar do Buraquinhos, que eu li o projeto, eu falei, gente, é um texto que bacana, é um texto infantil, é um texto sobre um menino vivendo muitas aventuras, só que ele tem esse pano de fundo que é extremamente essa violência diária que a gente vê e que mesmo depois que eu li o texto, como eu faço com todo mundo, eu pedi para você que me enviasse alguns textos e eu tive a oportunidade de ler o Buraquinhos finalizado, é, ele é um texto muito leve e ao mesmo tempo muito, isso que você disse, como uma flecha, porque ele tem esse pano de fundo super denso e que chega na gente de uma maneira certeira, né? Não, é exatamente isso. É um texto que muita gente confunde por conta do nome no diminutivo Buraquinhos, confunde mesmo com um texto infantil. É um texto que muita gente confunde por conta do nome no diminutivo Buraquinhos, confunde mesmo com um texto infantil. Mas a graça e o que eu chamo
a armadilha do bem está aí, né? A sutileza está no nome, a sutileza está na poética, na linguagem, que é o realismo fantástico. A sutileza está no não sofrimento, né? No não pejorativo e magético do que é um menino negro, né? A sutileza tá no poder da imaginação dessa criança, em fabular toda uma realidade sólida e cortante, assim, né? Então, Sim, o texto tem muitas imagens, assim, né? O texto ele é bem cinematográfico nesse sentido, né? Porque ele é uma coisa no papel, é outra coisa completamente quando a gente foi montar, assim, enquanto espetáculo. E ela funciona muito bem. Como ela tem muitas imagens, só de você ler, ela meio que se cria na sua cabeça, né? Ela não precisa de muitas coisas. Então, inclusive a gente tá até pensando mais pra frente em brincar com uma animação, assim, com longa animação buraquinhos, né? E bacana, poxa, que legal. porque aí a gente cria essa tríade de obras mesmo, né? Teatro, literatura e cinema, para poder Uhum. alcançar todos os públicos. E é É, isso, né? É exatamente isso que você disse. voltando um pouquinho, você falou desse seu início na dramaturgia, quando você descobriu o que era dramaturgia e essa afinidade que você já tinha. Isso foi já na escola livre, esse seu primeiro contato com a dramaturgia, com o curso de dramaturgia. Do curso, estudo, sim. Mas eu já estava namorando Tá, pelo menos há uns 2 anos antes, assim, querendo. Já estava com a vontade de estudar esse bicho chamado dramaturgia. para o seu, ou isso veio com esse processo do Buraquinhos? Então, eu sempre fui muito imagético, assim. Eu sou um artista que eu não paro de criar. Acho que como todo artista, mas eu me sinto num lugar quase infinito, assim, né? Eu crio muitas imagens. Sou bem imagético, né? Tanto é que as pessoas dizem que por conta do Buraquinhos e por conta de outros trabalhos meus que eu deveria também pesquisar um pouco do universo do roteiro, né? Um pouco sobre o que os roteiristas pensam. É, não, o Buraquinhos ele surgiu mais como narrativa, mas na verdade eu nunca tinha escrito narrativa, não sabia as linguagens da dramaturgia, não sabia o que era dramaturgia, só tinha vontade de estudar. E ele surgiu como narrativa porque o personagem ele é único e foi a forma que eu achei, sem saber o que era narrativa, de poder narrar a vida desse menino que perpassa muito pela minha vida e por pessoas que eu conheci desde que eu me conheço por gente, assim, né? E aí que depois disso eu fui experimentando um pouco mais de outras coisas. Por exemplo, Mato Cheio, que é outro texto meu, é narrativa também, mas tem um pouco mais de diálogo. Aí Tratores tem muito mais diálogo. Então eu fui experimentando outras coisas, mas que eu vi que narrativa no Buraquinhos ele era um instrumento para poder agarrar o público e para mim poder firmar algumas imagens assim, né? Porque eu percebo que o diálogo ele tá muito no lugar do realismo, né? A conversa em si. Aí a narrativa ela surge como possibilidade de criação de imagem, né? Eu não consigo imaginar imagens como buraquinhos num diálogo assim. Por mais que tenha, sim, um diálogo assim. Por mais que tenha, sim, dentro do texto, né? Enfim. Sim, foi na base da intuição mesmo, né? Isso, foi na intuição e uma descoberta do que eu já tinha escrito, né? Porque aí eu fui revisitar coisas que eu tinha escrito e aí eu fui tendo um caimento de ficha. Então, isso aqui é uma coisa mais realista, isso aqui vai para o campo mais da narração. E aí tinha coisas totalmente piradas, assim, né? Que eu fui pirando na batatinha. E aí eu falei, não, isso aqui então é uma mistura de linguagem, uma metalinguagem. Então, Sim, até hoje, assim, eu estou pesquisando quais são as formas e qual é a minha linguagem de fato dentro da dramaturgia. Acho que por hora, aham. acho que por vezes é a narrativa, por vezes uma coisa mais realista. Então, Sim, até hoje, assim, eu estou pesquisando quais são as formas e qual é a minha linguagem de fato dentro da dramaturgia. Acho que por hora, aham.
Acho que por vezes é a narrativa, por vezes uma coisa mais realista. Eu gosto muito de brincar também eh, com uma coisa bem mais lírica mesmo, assim, às vezes eh, misturando algumas linguagens, assim, né? Dependendo do material que for. Mas eu ainda estou pesquisando e vendo qual será a minha linguagem, o que eu vou pirar mais pra frente, assim. Eu te perguntei isso desse processo do Buraquinhos porque lendo, né, tem essa parte narrativa que você diz que é um texto completamente épico, né, narrado em primeira pessoa e tem esse tratamento fantástico com um assunto completamente denso que é essa violência. Você diz isso agora de como foi esse processo, mas lendo e você diz também que está aí descobrindo, né, o que é essa sua identidade. Mas lendo os seus outros textos, que o que você me passou foi o Mato Cheio e o Tratores para derrubar terreiros, né? Foi isso? É isso mesmo. Tratores para derrubar terreiros. Ainda eu ainda consigo identificar uma coisa comum. Você dizendo algo muito é, é, completamente da sua realidade e com um tratamento ainda leve e às vezes até eu diria até pop, porque o que você faz no Tratores para derrubar terreiros, que você faz aquele texto fragmentado, com alternâncias de tempos e repetições, é algo muito sofisticado, é algo muito próprio de uma dramaturgia contemporânea e também que remete muito a séries, a cinema. E aí o que eu ia te perguntar é isso, se isso virou o seu estilo, se você identifica isso como um processo. Mas como você disse que está descobrindo, como é que você justifica essa semelhança de escolha de forma e de tema? Então, eu acho que esses textos, né, esses últimos textos, foi de uma forma, se tratando de escolhas de linguagem, né, foi de uma forma bem consciente, assim. É um inconsciente um pouco alimentado, né, não um inconsciente que não sabe o que está fazendo, não sabe o que está escrevendo, mas é um inconsciente de, vou tentar experimentar algumas coisas, mas já tem coisas fixadas na minha mão que acidentalmente vai para a escrita, né? A gente tem formatos e linguagens próprias, assim, né? E o que eu acho que acontece é porque acho que é justamente pelo fato de eu me achar muito imagético, né? Eu gosto muito de brincar com repetições, né? Mato Cheio tem muita repetição também, tratores, então eu percebo que esses textos que eu estou escrições, elas têm um caráter e um dever, né? De revelar algo, de guardar o ouro ali da dramaturgia, que deixa só para o final, de talvez bagunçar um pouco a cabeça do público, mas não uma bagunça que não entende nada, mas uma bagunça de aonde eu estou, porque isso, sabe? Gosto muito também de brincar com códigos, com palavras-chaves, que alguma coisa que casa alguma coisa do começo que casa com o final, e cores e ditados populares. Eu gosto muito desse lugar da imagem, assim, né? Do público criar imagens e se identificar sobre. Eu consigo ver uma semelhança entre Mato Cheio e Tratores, né? Por ter um pouco mais de diálogo. E aí, Buraquinhos, ele é como se fosse o poço de água desses dois textos, assim. Então, como Buraquinhos foi meu primeiro texto. Na verdade, não foi. Como Buraquinhos foi meu primeiro texto. Na verdade, não foi o primeiro texto escrito, mas na verdade não foi o primeiro texto a ir pra cena. Mas foi o primeiro texto escrito e o primeiro que começou a dar frutos, assim, que eu entendi que é isso que eu queria pra minha vida também, para além da cena enquanto ator. Eu entendi que era um poço onde eu poderia buscar várias outras coisas para mim poder escrever os outros textos, né? E aí eu acho que, mesmo eu tentando descobrir qual é a minha linguagem e para onde eu devo seguir, eu acho que ela já está se formando por si só, e eu acho que é uma metalinguagem, na verdade. Eu acho que eu tenho essa mania de misturar algumas coisas, né? Misturar o épico, misturar alguns fragmentos de uma dramaturgia extremamente contemporânea ao mesmo tempo perguntar o que é dramaturgia extremamente contemporânea, que também mistura várias outras linguagens. A narrativa, como sempre, né? Eu tenho a narrativa, como sempre, né? Eu tenho uma parada também, um vício de escrita
que eu não sei o que acontece também, que são frases curtas e isso significam coisas, né? Eu não tenho frases longas, eu tenho frases curtas, então é sempre ponto, 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 né? E aí eu acho que isso começa a criar uma linha de pesquisa meio que inconsciente, assim. Justamente por isso que eu digo que é um inconsciente alimentado, porque são trabalhos que eu escrevo e que aí vão alimentar outros trabalhos futuros e essa coisa vai se formando, assim. E aí, e isso também muito por conta de eu admirar também outras pessoas que escrevem. Eu gosto muito da Grace Passou, que é, que é uma escritora Maravilhosa. negra maravilhosa, que é uma escritora negra que arrasa na dramaturgia contemporânea e público e do leitor, né? Então eu acho que é muito também do que eu leio, do que eu escuto, do que eu vejo, né? Tem peças que eu vou assistir que não necessariamente eu gosto da peça, mas que eu saio do teatro querendo ler o texto na hora, porque o texto me chama mais, tem outras que a imagem me chama mais, e que aí eu chego em casa e escrevo uma cena sobre isso, sobre alguma imagem lá no meio do espetáculo que eu achei interessante, e aí eu chego em casa, escrevo, e isso pode virar um texto, sabe? Então eu acho que é um pouco sobre buscar em poços de água dramatúrgicas, assim. E aí eu vou criando esse mosaico que eu ainda não sei se é uma dramaturgia contemporânea, se é uma coisa que bebe mais do épico enquanto raiz mesmo, assim, né? Mas eu acho que é um pouco disso, assim. Eu acho que é um alimento e bem alimentado por todo o meu estudo enquanto ator e dramaturgo e por toda a minha vivência de vida também, enquanto um artista negro, periférico, pobre e todas as classificações que se pode imaginar, assim, né? Sim, que aliás esse aspecto da sua obra também, de estar tratando desse tema que só um artista negro poderia estar falando, ou que diz com propriedade, é o que dá muita força também, assim, que teve muito presente na repercussão das suas obras recentemente. E que é aí que me faz pensar que esses textos, eu pensei isso lendo Buraquinhos, é um texto que só você mesmo poderia ter escrito, porque é isso. É o resultado da vivência de alguém, de Guaianazes, como você disse, e com um estilo próprio que é o que você está desenvolvendo, então só o Johnny poderia ter escrito aquilo mesmo. Que eu acho que a gente pode chamar de dramaturgia negra, mas eu não sei como que esse termo soa. Como é que é? Você deve ter passado por isso de ter visto a sua dramaturgia ser classificada como dramaturgia negra nos últimos tempos? Isso aconteceu? Aconteceu e tanto é que já falando um pouco aqui, de coisas futuras, a Buraquinhos ele vai estar na primeira antologia de dramaturgia negra da Funarte, com dramaturgos negros do país todo, inclusive a Grace passou junto, Bacana. enfim, Johnny Carlos, Aldria Anunciação, vários dramaturgos negros do país todo, e aí isso, quando eu recebi o convite, me fez pensar, e também já tinha acontecido, que Buraquinhos foi classificado como dramaturgia negra e uma nova forma de fazer teatro negro, assim, né? Porque a gente ouve muito falar, né, do tão cortante e potente e pejorativo chamado teatro panfletário, né? Sim. E por que teatro panfletário, né? Porque é um teatro negro, porque muitas vezes é um teatro trans, porque muitas vezes é um teatro feminista. E o teatro panfletário sempre está nesse lugar de um teatro que denuncia algo. Então, quando vieram me falar que da potência do texto, né, do quão potente o texto era, dessa nova forma de fazer dramaturgia contemporânea e brincar com isso com a dramaturgia negra, eu fiquei pensando muito o que era teatro negro, né? E estudando dentro da minha pesquisa enquanto artista, eu percebi, e aí eu tenho uma síntese para isso, ainda não formada, mas que teatro negro é um teatro que fala sobre si, né? Eu não preciso me academizar, eu não preciso fazer uma faculdade de história do teatro. Preciso sim, para saber do que eu estou falando, mas eu não preciso saber o que falar e o que foi todas as formas de se dizer, o artista negro, o artista ou em outras linguagens, para poder fazer um teatro negro. Eu acho que
Quando eu escrevi Buraquinhos, eu não sabia o que era teatro negro, mas ao mesmo tempo é um teatro negro porque fala da minha realidade, fala de outras realidades, né? Assim como o teatro trans, como o teatro feminista. Então, eu tenho uma opinião bem particular de que o teatro negro ele é o teatro da experiência. Então, se qualquer outra pessoa com qualquer idade, qualquer vivência quiser escrever teatro e escrever dramaturgia, né? Ela pode ser considerada como teatro negro, né? Não tem uma. Que às vezes há uma academização do que é teatro negro, né? Como se a linguagem e os parâmetros e as ferramentas estivessem maior do que o conteúdo. E na verdade tem que ser ao contrário, né? O conteúdo tem que ser a prioridade, né? Então, para mim, qualquer pessoa que quiser falar da sua experiência enquanto poeta, enquanto dramaturgo, enquanto escritor, dentro da literatura, né, para publicar livros, enfim, para mim é teatro negro, né, assim como todas as outras linguagens. Mesmo essa pessoa não sendo negro, você está dando uma nova maneira, ressignificando o termo aí teatro negro como algo próprio de uma experiência única, ou você está assim, vai ser teatro negro se essa pessoa for negra. É isso que você está falando? Eu acho que assim, teatro negro ele é feito especificamente por pessoas negras, né? Porque o teatro negro ele nasceu para falar da experiência, né? Lá no Teatro Experimental do Negro, com Abdias, que é, foi uma forma de que as pessoas subalternas ali, né, que não tinham profissões enquanto artistas, que tinham profissões enquanto artistas, que tinham profissões muito sucateadas, inclusive, foi uma forma de se falar da própria realidade. Então, para mim, é feito especificamente por pessoas negras que querem falar sobre si. Infelizmente também, né? Porque a gente precisa falar sobre si, né? A gente poderia estar falando de qualquer outra coisa, mas que é uma forma de se falar sobre si e falar da sua perspectiva, né? Qual é a perspectiva que uma pessoa negra tem no mundo num ponto de ônibus? Qual a perspectiva que uma pessoa negra tem no mundo numa sala de aula na USP, numa faculdade de história, sabe assim? Então, Sim, sim. eu digo mais pela experiência, pela perspectiva de uma pessoa negra soltar isso no mundo. E aí a gente está falando de teatro, né? Da forma de dramaturgia. Mas pode ser qualquer outra coisa, assim, né? Sim, sim. Acho que eu também tenho uma. Eu tenho várias teorias, assim, particulares, o mesmo, né? De que uma delas é de que, casando com isso também, de que todas as pessoas são artistas, assim, né? Minha avó é uma puta artista, minha mãe é uma puta artista, né? Sabe assim, a gente não precisa academizar para valorizar as coisas, assim. Então, minha mãe, ela pode dizer do lugar dela, ela não precisa escrever. Ela pode cantar uma música, a minha avó, ela pode fazer um bordado como ela faz, numa coxa, e escrever, ou fazer qualquer desenho, ou fazer qualquer parada. Então, é mais. E aí, lidando com teatro, porque a gente está falando dessa perspectiva, né? Mas rasgando um pouco mais o tema, o que eu chamaria de não só teatro negro, mas manifestação negra, ela, ela parte da pessoa negra com a sua experiência com o mundo, assim. E aí, recortando pro Dia Negra, eu acho que se fala muito de um teatro panfletário e que muitas vezes é bem pejorativo, assim, né? E eu acho que é isso, tudo isso, para dizer que quando Buraquinhos começou a ser falado enquanto teatro negro, eu percebi que eu poderia sim criar uma outra forma de escrever, que eu poderia criar a partir daqui, a partir do meu primeiro passo, uma linguagem própria, talvez uma pesquisa própria, e não reproduzir falácias de coisas do que pensa em ser teatro negro, né? Óbvio, pesquisando o que já foi, sem nenhum tipo de egoísmo, de perceber o que já foi, que por eu estar escrevendo muitas coisas se passaram, que muitas pesquisas foram feitas, mas que também eu tenho possibilidade, tenho armas para isso, para se criar um novo olhar sobre o teatro negro e sobre a arte contemporânea, enfim, e tentar misturar essas duas coisas. Bacana. Acho muito bonito, muito importante
você tá dizendo essas coisas e colocando essa sua visão da coisa aqui. Uma coisa que você falou sobre a importância do conteúdo, e eu queria te perguntar sobre a escolha do tema dos seus outros textos. Porque com Buraquinhos você conquistou esse espaço super importante de escrever esse texto, essa dramaturgia negra que faz uma denúncia. E nos outros textos, não sei se você vai concordar comigo, mas eu sinto que você também usa aquele espaço para apontar, para fazer um tipo de denúncia de algo que você enxerga. Num você resgata ali uma história, um fato histórico, né? Desses escravos fugidos. No outro você fala do preconceito que se tem com os terreiros. Você tendo consciência desse seu lugar enquanto dramaturgo negro, você escolheu trabalhar esses temas ou foi algo também intuitivo para você? Eles já turgo negro, você escolheu trabalhar esses temas ou foi algo também intuitivo para você? Eles já É, eram coisas que estavam dentro de você ou você escolheu fazer esse recorte e falar, não, agora que eu trabalhei buraquinhos, eu vou trabalhar este tema porque é algo que mesmo que você não tenha pensado que não era algo que não se tinha por aí sendo falado no teatro, de fato não era. Se era, era muito pouco, né? sim, depois que eu escrevi Buraquinhos, eu não só tive certeza que eu queria fazer teatro negro, como eu tive certeza que eu queria escrever teatro negro. Hoje eu não faço mais nada que não seja, que não passe pelo viés da minha perspectiva enquanto artista negro, assim. Eu posso sim escrever e posso sim fazer coisas que não necessariamente. Inclusive, eu tenho textos que não necessariamente partem do teatro negro e que falam sobre o teatro negro e que partem dessa pesquisa sem essa perspectiva, sem ter passado pelo menos por esse filtro do ok, estou fazendo isso, mas com consciência, né? Com consciência de que tem outros 3 textos com temáticas negras. E aí que eu escolhi falar, né, estar em cena e escrever teatro negro. Mato Cheio, ele é do mesmo grupo que montou Buraquinhos, faz parte de uma pesquisa chamada Trilogia da Fuga. É o primeiro espetáculo e Buraquinhos é o segundo espetáculo. É uma trilogia que é uma pesquisa do coletivo Carcaça de Poéticas Negras, que a gente pesquisa um pouco sobre o deslocamento pela sobrevivência, né? Então são pessoas que se deslocam e saem do seu lugar de origem, ou que são tiradas do seu lugar de origem para sobreviver ou por obrigação, e o genocídio da população jovem, negra e periférica. E aí Buraquinhos Matixé é o primeiro espetáculo, Buraquinhos é o segundo, e vamos ver qual é o terceiro. Contemporânea, assim, né? Do olhar de um menino que corre o mundo inteiro para salvar sua vida, enquanto é atingido por 111 tiros, que é uma nítida referência também ao caso dos 5 meninos de Costa Barros, aquele fato de 2015, mortos com 111 tiros, e também o massacre do Carandiru, em 92. Então, ele lida de uma forma contemporânea, mas também tentando juntar algumas denúncias dentro da dramaturgia. Em momento nenhum do Buraquinhos eu cito 5 meninos ou o Carandiru. Eu coloco tudo dentro da vivência do menino, né? E aí Mato Cheio, ele tá de uma forma, ele é construído de uma forma dentro de um tema um pouco mais ancestral, né, vamos dizer assim, entre aspas. Porque, exatamente como você disse, é sobre o fato de alguns escravizados que fugiam de seus donos e iam em direção a Santos, e aí eles passavam por Jabaquara, que é caminho do mar, em direção a Santos, e nesse Centro de Culturas Negras do Jabaquara, mas que antes era o sítio casa do sítio da Ressaca. Então, dentro desse sítio tinha uma casa que foi uma casa construída por bandeiristas e tal, e que mais tarde virou o quilombo de passagem, e era um lugar que esses escravizados se encontravam para descansar, para poder planejar algumas saídas de fuga, e aí eles fugiam pela madrugada tentando se proteger dos capitães do mato, assim, né? E aí que Mato Cheio ele foi construído em cima disso. Muito também alimentado por entrevistas de imigrantes e familiares do próprio elenco, assim, especificamente na Zona Sul, cidade de Majabaquara. E aí que a dramaturgia foi construída em cima disso. É a história de um viajante que ele sonha em chegar no mar, só que ele é visto por 3 perspectivas diferentes. Então ele tá sozinho, na solidão,
fugindo, e para conter essa solidão, ele conversa com si mesmo. Conter essa solidão, ele conversa com si mesmo. E aí, a visão que o público tem é de 3 pessoas fugindo, né? Que é o Gastabotas, que não para de andar e que anda em si mesmo, caminha em si mesmo. A Mulher de Sal, que é uma mulher feita de sal e que ela quer chegar no mar logo. E a Ninguém de Oliveira Neto, que não tem ancestralidade, que sua história foi apagada. E essas 3 personagens é uma só, e que buscam chegar no mar com a esperança de chegar no continente africano, que fica do outro lado do oceano. E a história é regida por uma entidade, vamos dizer assim, que se chama Piscita, que existe de fato, assim, carne e osso. Ela mora em Cidade de Mar, que é uma senhora negra periférica que pira muito com algumas coisas de religião e que tem profecias através do fogo, que é um outro personagem da história, que traduz as coisas da Piscita e que é personalizado pelo tambor, né? Pelo som das coisas da Piscita e que é personalizado pelo tambor, né? Pelo som do tambor. Enfim, e aí Mato Cheio, ele é todo nessa pegada mais ancestral, né? E aí o Tratores, ele já não é da Carcaça de Poéticas Negras, ele é um trabalho de um coletivo chamado Coletiva Inã, que me chamou para escrever um texto sobre Búzios, né? Sobre Búzios e sobre terreiros e lês de São Paulo e do país todo, e também sobre a denúncia de demolição, a demolição em massa, né? A grande demolição de terreiros de candomblé no país todo, né? E também, logicamente, com isso, denunciar o preconceito que se tem com as origens de matriz africana. E aí que esses dois, eles brincam muito com a repetição, assim, né? No Tratores é a história de 2 mulheres que ficam conversando, que conversam sobre um terreno que está à venda, e elas ficam indo e voltando no tempo, se reconhecendo e lembrando da sua ancestralidade, né? São mulheres que na primeira vista, elas não conhecem a sua ancestralidade, mulheres negras, né? E que o texto ele tem o dever de fazer essas mulheres se reconhecerem em si, né? É um pouco dentro da pira do texto da Grace Passou, que se chama Por Elise, que é um texto que eu amo muito, assim, Uhum. e também lida com repetições e com essa forma um pouco mais contemporânea. Mas aí a forma que eu encontrei para fazer isso é pegar ali o universo que a Grace criou e tentar rasgar um pouco, né? A Grace ali no Por Elisa, ela não necessariamente fala de um teatro negro ou fala de discussões de questões raciais diretamente, né? Talvez esteja algumas camadas, mas o Tratores sim, né? Está no próprio nome e que é uma maneira de denunciar o preconceito que se tem com as religiões de matriz africana. Enfim, tudo isso para dizer que os dois se conversam um pouco nessa linha da repetição, e que sim, os dois vieram depois de Buraquinhos, e foi uma escolha de teatro negro. Então agora eu vou pesquisar e vou tentar, na minha pesquisa enquanto artista, tentar ver o que é esse teatro negro, né? E tentar misturar algumas coisas. E aí é uma tentativa, como todo texto, e é uma pesquisa, né, enquanto artista, assim. Sim. Aproveitando, Johnny, para encerrar também, minha última pergunta recentemente a gente teve esse fato aí da família que foi recebida com 80 tiros pelo exército, né? E os ocupantes, o músico, eu não vou recordar o nome dele agora, morreu desse fato. E eu fiquei pensando, sabe, de novo, outro acontecimento desse. A gente teve um fato com 111 tiros, agora a gente tem um com 80. Vi muitos outros amigos e amigas, dramaturgos e dramaturgas, indignados com isso, com uma voz querendo se manifestar e imaginando que dali poderia sair muitos textos, inclusive de dramaturgos e dramaturgas que não são negras, mas que perpassariam essas questões negras. E aí o que eu queria te perguntar é mais ou menos isso. Como que você enxerga então essas dramaturgias frutos de pessoas que se sentem na responsabilidade de tratar desses assuntos, porque isso é Brasil, de pessoas que se sentem no lugar de tratar sobre isso, perpassam assuntos negros, mas não são negras. É, é uma situação bem complicada e direta ao mesmo tempo, assim. É, eu acho que, assim, todo artista,
Tem sim uma inquietude, uma necessidade de falar sobre quando algo incomoda, quando algo alegra, quando há necessidade de falar sobre quando algo incomoda, quando algo alegra, quando algo o fantasia, né. Eu acho que todo mundo tem essa necessidade de se manifestar e falar para o mundo e através da sua arte, dizer o que pensa sobre aquilo, né. Mas tem uma coisa que se chama lugar de fala, né. Então, quando um dramaturgo negro escreve, sei lá, escreveu um texto sobre esses 80 tiros, que aconteceu recentemente, ele está no lugar de fala dele, por mais que não foi ele ali levando os 80 tiros, mas poderia ter sido ele, né. Ele poderia é um lugar de cuidado e de alerta de: "Ó, rolou 80 tiros, já tinha rolado 111, né, rolou 300, teve uma mulher que foi arrastada 300 metros pela polícia, teve outra que levou 4 tiros na cabeça, uma vereadora". E é um lugar de fala de se fala é uma tentativa de se denunciar e poder exaltar o lugar de fala, né. E aí, quando artistas, não negros ou artistas que não passam por essa que não estão perto de passar por essa realidade, por essa violência, cai num lugar um pouco fantasioso, assim. Porque é muito fácil escrever, né, escrever todo mundo escreve, e fazer cena todo mundo faz. Agora sentir a sensação de estar perto daquilo é outra coisa completamente diferente. Porque tem muitos dramaturgos e muitos artistas que são referenciados pela mídia e que escrevem muito bem, brancos, né. Porque os negros eles não têm, saúde psicológica para isso, nem saúde emocional, nem saúde física, né. Já é muita coisa viver no cotidiano e se manter vivo, assim. São poucos que conseguem ainda se expressar através da arte o seu incômodo com o mundo, né. Eu costumo brincar que, artistas negros, tanto dramaturgos quanto atores que estão produzindo e que estão conseguindo viver disso, estão nadando contra uma grande maré, né, contra um grande mar. Mas uma pessoa, né, e aí me colocando como centro da história, uma pessoa, um dramaturgo que veio de Guaianazes, teve pai, teve uma história sofrida, que escreve um texto e chega nos poderes e em lugares que ele não chegaria, assim, né, não só eu, mas outras pessoas, alguns parceiros meus, assim, de longa data, essas pessoas não estão só nadando, né, essas pessoas estão nadando com várias outras atrás, assim. E ainda, se brincar, costumo brincar que elas estão meio que surfando, assim, né, surfando numa prancha, assim, porque não é fácil, né. Então, muitas vezes as pessoas não têm muita coragem, muita força de se falar sobre. E aí quando vem artistas brancos falar sobre a vivência de um artista negro, isso é lido com muito desrespeito, na verdade é muito desrespeito, né, porque defende-se muito a maneira de se expressar e a livre expressão, a livre manifestação artística, mas a manifestação artística ela se passa muito pelo humano, né, é o nosso material de estudo. Então até que ponto um dramaturgo branco pode escrever sobre uma vivência negra, sendo que ele não está nem perto de viver isso, ou sendo que ele só tá escrevendo sobre isso porque algo aconteceu, porque ele nunca sequer pensou na possibilidade de escrever sobre isso. Na verdade, ele nunca sequer pensou sobre isso, né, o privilégio da vida de não precisar sobre isso e não precisar criar neurônios, né, não precisar gastar a saúde psicológica e mental. Então, isso é muito complicado no momento que a gente está, porque a gente vive tempos, né, sempre vivemos, mas a gente vive tempos de artes completamente politizadas, assim, não dá pra gente montar um texto sem que passe pelo filtro de raça, classe, gênero, assim, hoje em dia, né, o nosso teatro ele tá se formando e a nossa arte está se formando através disso, assim. Então então o lugar de fala ele é muito importante, assim, né. E quando o artista branco ou enfim, ou não só o artista branco, como outros artistas, por exemplo, eu não tenho a vivência
de uma pessoa indígena, não tenho a vivência do que é morar numa aldeia, eu não tenho a vivência do que é ser mulher, do que é ser mulher negra, não tenho a vivência do que é ser uma mulher trans. Então eu não posso escrever sobre o que é, né? Eu, eu tenho a minha visão, mas não é o meu lugar de fala, né? E aí muitas vezes esse lugar de fala ele é lido com muita violência, né? E com muita e com a tão falada palavra vitimismo, né? Mas não, é uma defesa, né? Eu não tenho nada. Você ainda quer roubar? Tipo, já não tenho nada. O que eu posso falar é sobre isso. Ainda você quer falar, você tem tantas coisas para falar. Eu só tenho isso, infelizmente só, né? Me forçam a falar sobre isso. Ainda você quer roubar meu lugar de fala, assim. Então é um pouco sobre isso, assim, né? Acho que todo mundo se comove. Eu acho que é um tema que eu tenho certeza que atravessa todo mundo e que comove todo mundo. Alguns mais, outros menos, né? Mas que o ponto do se comover e se incomodar com isso, até falar sobre, tem uma distância muito grande aí, né? E é Sim, esse espaço e essa lacuna que as pessoas tendem, assim, né? E é um mar gigante, né? Não é um, não é uma rua, né? Uma calçada para outra, é um mar gigante com muitas camadas, né? Porque aí a gente começa a misturar várias coisas. Então, eu sou um dramaturgo negro, mas ao mesmo tempo eu sou um homem cis, né? uhum, Eu sou gay, mas eu sou, sei lá, eu sou gay visto de uma forma normativa. Eu não sou uma pessoa não binária, eu não sou uma bicha trans, eu não sou uma mulher trans, eu não sou uma travesti. Então, a gente começa a colocar camadas, sabe? sim, Então, ao mesmo tempo que eu posso falar de uma vivência negra, eu não posso falar de uma vivência negra de uma mulher negra, de uma mulher trans negra. E aí, essas linhas são muito finas, assim, são muito perigosas. E aí tem pessoas que ultrapassam, assim, que cruza esse farol sem ver quem tá na frente e que quer chegar lá do outro lado da calçada falando sobre o que ela acha que ela deve falar, né? E que na verdade espera aí, dá os seus 10 passos para trás, vê como é que tá essa rua, vê quem tá no trânsito, vê quem tá vendendo a bala no trânsito, entendeu? Vê quem tá dentro do ônibus para depois você atravessar a sua rua. Qual é o seu lugar de fala, né? Qual é o que você deve falar nesse momento, assim, né? uhum. A gente gostaria de falar muitas coisas, assim, nós, enquanto artistas negros, né? De falar sobre amor, de falar sobre qualquer outras coisas, assim, mas infelizmente a gente sente a necessidade de se falar sobre isso, né? E se o mundo fosse justo e se as pessoas se respeitassem, logicamente que todo mundo poderia falar de tudo, porque não teria problema, né? Mas, infelizmente, e por isso que é muito importante que está acontecendo isso, a gente tem que separar por caixinhas e cada um respeitar a caixinha do outro e tentar conviver artisticamente bem com isso, né? Uau! Johnny, que demais. Não, eu tô bem feliz de ter recebido você aqui pra falar sobre tudo que a gente falou e chegar num tema de alguém que pode, que sabe o que tá falando, né? É muito emocionante pra mim tá ouvindo tudo isso de você. Temos aí muito pra mim e pra quem tá ouvindo agora, muito o que pensar, muito o que refletir a partir do que você falou. A gente chegou no final, como eu faço aqui com todo mundo, aquela parte em que eu peço para você deixar uma indicação para quem está ouvindo a gente do que você quiser. Então, dentre as coisas que eu leio, assim, que eu pesquiso, muitas coisas me saltam os olhos, assim, né? E como eu disse que minha pesquisa ela lida mais com a imagem e com a possibilidade de fabular em cima do cotidiano, tem um livro que, olha, por incrível que pareça, não é nem numa perspectiva negra, assim, né? É de uma perspectiva indígena. Nem numa perspectiva negra, assim, né? É de uma perspectiva indígena. Chama A Queda do Céu, do Davi Kopenawa. Que é um livro lindo, 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 que fala sobre o modo de vida dos Yanomamis, lá de Roraima, que ele fabula um pouco sobre o que são chapiris, né, para os indígenas, né, que são esses espíritos que protegem. Se a gente tem orixás e ancestrais e alguns indígenas que são múltiplos também, né, a gente não pode colocar também dentro de uma caixinha. Por exemplo, os Yanomamis, eles acreditam muito nos chapiris, que são seres fantásticos que os protegem e que criam várias outras histórias, assim, né?
E que aí é um livro que Aham. me reverbera, que me tira do avesso, assim, por conta da imagem, porque é um livro totalmente magético, mágico e ao mesmo tempo importante, né? É um livro que e por um que eu não estou me lembrando agora o nome, pelo escritor e idealizador do livro, sobre a vida dos Yanomamis e que viaja muito pelo modo de falar e o modo de viver e de escrever sobre como os Yanomamis vê a floresta e vê a natureza, né? Então, enfim, eu acho que só lendo mesmo, assim, é um livro belíssimo, assim. A Queda do Céu é A o Queda nome. do Céu, isso. Inclusive teve até uma montagem de dança, acho que ano passado, que eu não lembro se o nome era Queda do Céu mesmo. Não, era Para que o Céu Não Caia, que foi em cima do livro. Aham. Né? O livro ele lida muito com perspectivismo. Então, ele constrói imagens na sua cabeça da perspectiva do povo Yanomami. Então, eles falam que a onça que está do outro lado do rio bebendo água, na verdade, é uma pessoa, né? Essa também. E aí as coisas na natureza têm várias perspectivas. Então, é um livro que mexe um pouco com as ideias e com o imaginário, assim. Enfim, Que falei bacana. demais. Mas é que é um livro que me reverbera e que me tira do avesso, assim, para me construir imagem nos textos. Não, eu fiquei curiosíssimo. Fica aí então a indicação, A Queda do Céu. Eu lembrei, inclusive, de um espetáculo da CIA 8 Nova Dança, de alguns anos atrás, que chamava Chapiri Chapiripê, mas eu não sei o quanto tem a ver. Chapiri Mas Chapiripê. você falando aí me fez Maravilhoso. lembrar algumas imagens. Maravilhoso, sim, Chapiri É. Chapiripê. Bom, Johnny, agora você pode fazer aí, antes da gente ir embora, deixar o seu recado. Se as pessoas quiserem te achar como elas fazem, se você tiver alguma divulgação para fazer, fica à vontade também. É... Não, acho que a divulgação que eu tenho são dos últimos trabalhos que eu tô produzindo. E aí, se quiserem saber mais informações, é só seguir os perfis da Carcaça, Carcaça de Práticas Negras no Instagram, e Negro, que se chama Quando Eu Morrer, Vou Contar Tudo a Deus. O texto é da Maria Chu, que é uma dramaturga fantástica também. É, que conta a história de um menino que foi cruzar a fronteira entre África e Europa e que foi encontrado dentro de uma mala, é uma história real de 2015, e aí a Maria Chu fabulou isso e colocou isso dentro de uma peça de teatro, e aí a gente montou esse texto, a gente estreou em março, final de março no Sesc Belenzinho, ficamos em temporada até domingo passado, mas a gente vai voltar no Sesc Bom Retiro, a partir do dia 5 de maio, vamos fazer todos os domingos ao meio-dia lá no Sesc Bom Retiro. E aí também, para mais Bacana. informações, esse espetáculo ele pertence ao meu outro coletivo, que é o Coletivo Bonde. E aí é só procurar no Instagram e Facebook, Coletivo Bonde. E também que mês que vem eu vou estrear o Tratores para Derrubar Terreiros, da Coletiva Inã, que foi um dos textos que você leu. E elas vão apresentar no Instagram e Facebook, Coletivo Bonde. E também que mês que vem eu vou estrear o Tratores para Derrubar Terreiros, da Coletiva Inã, que foi um dos textos que você leu, e elas vão apresentar dentro de terreiros, né, dentro dos próprios terreiros que elas frequentam. Então, provavelmente, eu não sei ainda, eu posso passar a informação depois, mas provavelmente é um terreiro ali da Zona Sul, dois terreiros ali da Zona Sul, e que elas vão estrear e vão ficar em temporada. Esse episódio vai ao ar no dia 24 de maio. Ah, legal, então elas já estão. Então, já estão em cartaz. Já estão em cartaz, isso. Mas dá pra aproveitar ainda o Quando Eu Morrer Vou Contar Tudo a Deus e o finalzinho dos Tratores. Sim, então você que tá ouvindo, aproveite aí, vá ver. E aí, enfim, divulgar também, como sempre que eu divulgo, o livro Buraquinhos, ou Eita Inimigo do Picumã. Quem quiser adquirir, ele tá em algumas das várias livrarias Paulo e quiser adquirir o livro, a gente super pode conversar, podem me encontrar nas redes, Johnny Salaberg, no Facebook e no Instagram também. Enfim, uma forma para espalhar o livro pela cidade, que todas as pessoas tenham acesso. Então é isso. Obrigado, Johnny, mais uma vez. Então, mas eu que agradeço imensamente, assim, de poder falar sobre o meu trabalho e que bom que os textos estão sendo lidos, né, e que a gente possa conversar sobre isso, que é um assunto tão urgente, tão necessário para os artistas negros e não só para os artistas negros, como para toda pessoa que queira saber sobre, né, queira
produzir através da sua perspectiva. Eu que agradeço, muito obrigado. Imagina. E a gente se despede dando tchau pro pessoal. Tchau, tchau e até o próximo audiodrama. Mais.